Olha, o GPT-5 chegou com a promessa de ser a revolução, sabe? Aquele próximo passo gigante na inteligência artificial. Só que, em vez daquele aplauso esperado, o que a gente viu foi uma treta daquelas, um debate super intenso que acabou rachando a comunidade de usuários no meio. E aí a grande pergunta que ficou no ar foi essa: o GPT-5 é de fato uma evolução genial ou foi, na verdade, um downgrade meio que empurrado goela abaixo, como muita gente sentiu? É exatamente esse conflito que a gente vai tentar entender agora. Para a gente entender essa história toda, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente fala da promessa do sucessor. Depois, a gente olha o salto técnico, os números mesmo. Daí, a gente mergulha na reação inesperada da galera. Então, vamos analisar essa briga entre potência e personalidade. E para fechar, um guia prático. Qual ferramenta usar para cada tipo de tarefa? Beleza, vamos começar do começo. A expectativa, gente, estava lá no teto. O GPT-5 foi anunciado como o grande sucessor do GPT-4, que já era super popular, né? E a promessa era de uma inteligência de nível PhD, capaz de fazer coisas com uma profundidade que a gente nunca tinha visto antes. E a grande sacada, a novidade principal, era o tal do roteador inteligente. A ideia era bem simples, na verdade, facilitar a vida de todo mundo. Em vez da gente ter que ficar escolhendo qual modelo usar, a própria IA ia ler o que foi pedido e pronto, ela mesma escolheria o melhor caminho, seja para uma resposta rapidinha ou para um raciocínio super complexo. Tá, mas promessa é uma coisa, né? E na prática, será que os números confirmam isso? Pois é, no papel, os dados são claros. O GPT-5 é sim objetivamente mais potente que o modelo anterior. E olha, o avanço não é pequeno, é impressionante. Em programação, por exemplo, o desempenho mais que dobrou. Saltou para quase 75% de precisão. Em ciência e matemática, os ganhos também foram gigantescos. Mas o que chama atenção mesmo é o raciocínio multimodal. Pela primeira vez, superou o desempenho de especialistas humanos. E não foi por pouco, foi em mais de 24%. E se a gente pegar uma área super crítica como o raciocínio médico, o avanço foi de mais de 29% em cima do modelo anterior. É um salto gigante, não tem outra palavra. E isso não é só número em tabela, não. Olha só esse exemplo prático que tem um potencial real de salvar vidas. O GPT-5 conseguiu diagnosticar uma perfuração de esôfago, uma coisa super rara, só analisando uma tomografia e os dados do paciente. Uma tarefa que o GPT-4 não conseguiu fazer com a mesma precisão de um médico especialista. É de arrepiar. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. Porque, se os números são tão bons, tão impressionantes, por que raios tanta gente ficou infeliz? Por que a reação foi tão negativa? É essa contradição que a gente precisa entender. E a coisa toda aconteceu numa velocidade assustadora. Pensa só, o lançamento foi no dia 7 de agosto. No dia 8, a internet já estava pegando fogo com reclamações. No dia 9, o próprio CEO da OpenAI teve que vir a público prometer uma solução. E em menos de uma semana, não teve jeito. A empresa voltou atrás e liberou o GPT-4 de novo para quem era assinante. E teve uma frase, uma única frase, de um usuário lá no Reddit, que conseguiu resumir o sentimento de todo mundo. Ele escreveu: "Parece que a personalidade foi lobotomizada." Essa frase viralizou na hora porque ela acertou em cheio no coração do problema. E não parou por aí. Outras inscrições foram aparecendo e reforçando essa ideia. Começaram a chamar o modelo de zumbi bege corporativo ou de secretária sobrecarregada. São imagens fortes, né? Elas pintam o quadro de uma ferramenta que sim, era muito poderosa, mas que tinha perdido completamente a alma, a criatividade, aquele toque mais humano. Bom, tudo isso nos leva a uma comparação mais direta. Vamos colocar os dois lado a lado e detalhar os pontos fortes e fracos de cada um. Olhando a tabela, a diferença fica bem clara, né? O GPT-4o é o campeão da velocidade e tem aquele tom mais criativo, mais pessoal. Por outro lado, o GPT-5, mesmo sendo mais lento, dá um banho no quesito raciocínio complexo, precisão e principalmente na capacidade de entender de forma nativa texto, imagem, áudio e vídeo, tudo junto. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o GPT-4o brilha quando o assunto é agilidade, criatividade e personalidade. É perfeito para um bate-papo em tempo real. Já o GPT-5 é a ferramenta para quando o buraco é mais embaixo, para tarefas que pedem profundidade, exatidão e análise de dados complexos, misturando tudo. Certo. E isso nos leva à parte mais prática. Com os dois modelos disponíveis, a pergunta é: quando usar um e quando usar o outro? Como escolher a ferramenta certa para cada trabalho?
A recomendação é bem direta. Precisa de algo rápido, criativo, com um toque mais humano. Por exemplo, para ter ideias novas, escrever um texto de marketing ou para um chat de atendimento ao cliente, vai de GPT-4o. Ele continua sendo a escolha ideal para isso. Agora, se o desafio é daqueles que exigem, digamos, força bruta analítica, tipo uma pesquisa super aprofundada, programação de alto nível ou analisar um relatório cheio de texto, imagem e gráfico, aí não tem discussão. O GPT-5 é muito superior. E aqui, gente, a gente chega na provável causa de toda essa confusão. Aquele roteador inteligente do GPT-5 parece que ele foi ajustado para economizar recursos. Então, em muitas tarefas do dia a dia, ele acabava escolhendo um submodelo mais simples, mais barato. E qual foi o resultado? A percepção de que o sistema todo tinha piorado, tinha ficado mais bobo. E para fechar, fica uma reflexão. Esse caso todo do GPT-5 meio que nos obriga a pensar. Nessa corrida para criar uma IA cada vez mais poderosa, o que importa mais no fim das contas? A perfeição técnica, a precisão de uma máquina ou a conexão, aquela sensação mais humana que a gente tem ao interagir com ela? É uma pergunta que, por enquanto, fica no ar.